Olá! Olá a todos! Como vocês estão? Qual é o tema de hoje? O tema é a intenção. Então vamos falar sobre o que significa intenção. Como vocês devem ter visto, quando vamos à etimologia das palavras, elas são iguais, vêm do mesmo lugar. E isso é algo muito interessante de aprender. A etimologia das palavras do latim, do grego, do indo-europeu, porque nos ajuda a ver as raízes das palavras e ajuda muito a entender os outros. A questão dos idiomas não é um assunto menor, porque a forma como falamos molda a forma como pensamos. Nossa cultura, nossa forma de valores, crenças, valores éticos, morais, a maneira como sentimos, certo? O idioma estrutura a forma como nos movemos no mundo. E entender de onde vêm essas conexões, certo? Também nos ajuda a nos abrir para muitas outras formas de ver o mundo, a nos abrir para diferentes opções de nós mesmos. Por isso, aprender um idioma muitas vezes é muito útil para ampliar nossa concepção de mundo. Intenção e intention são duas palavras que, obviamente, vocês vão perceber que soam igual, porque vêm de intensus tio, e apesar de estarem em idiomas diferentes, compartilham essa origem etimológica semelhante. En significa estar dentro, enquanto tensus significa esticar, ou seja, algo que está esticado. Tensus, portanto, seria esticado, e tio indica ação. Então, seria basicamente a ação de esticar algo por dentro. A ação de esticar algo por dentro, de estender algo que está no interior, milímetros. Esse seria o significado etimológico da palavra intenção, ou dos espanhóis, intenção, certo? Porque depois vamos falar da outra intenção. Então, estamos falando de intenção aqui. Vem disso, a ação de estender, de esticar algo que está dentro. Agora, nós quando dizemos, eu coloco a intenção, tenho a intenção de fazer algo, procuro intencionar, alcançar um objetivo, fazer algo na vida, certo? O que costumamos expressar com isso é um pouco estranho. Porque quando descrevemos intenção, não sei se vocês já notaram, está quase relacionada em nossa cultura com a esperança. Nós misturamos a intenção com a esperança. E isso se deve a uma grande bagagem histórica da espera pelas coisas. Então, quando no plano espiritual, no mundo espiritual, começamos a dizer intenciono fazer tal coisa, é como se a palavra intencionar buscasse manifestar algo, certo? Que na verdade esperamos. Esperamos que aconteça. Temos a esperança de que aconteça. Milímetros. É daí que vem, mais ou menos, nossa má interpretação do que seria a intenção. Percebam que intenção significa esticar algo que está dentro, não manifestar algo que está fora. Sim, vejam a grande diferença que existe. Então, por isso mesmo, culturalmente, nós temos hoje um pequeno grande erro quando decidimos intencionar algo. Podemos compreender, certo? Que quando falamos em intencionar algo, o universo está nos dizendo que algo que está dentro precisa sair para fora. Ou seja, para que uma intenção realmente funcione, eu preciso colocar em ação, em atividade, aquilo que tenho dentro. Vejam que provavelmente, não sei como vocês entenderam, né, mas provavelmente todos nós tínhamos o conceito errado do que é intenção. Por isso mesmo, sempre que dizemos coloco a intenção em tal coisa, costumamos passar por um momento difícil, não é? Por que costumamos passar por um momento difícil depois de intencionar algo? Porque antes que algo se manifeste, para que isso se manifeste, precisa sair de mim. E, portanto, aquilo que está em mim começa a sair. Quando eu começo a manifestar minha intenção sobre algo, de repente, aquilo que está dentro se manifesta, certo? E se aquilo que está dentro é justamente algo que não queríamos ver, então vamos passar a viver aquilo que estava dentro de nós. E isso nos leva, então, à etimologia da palavra tensus. Tenso. O que significava tensus? O que significava tensus? Significa esticar ou estender. Vamos colocar assim: estender. Tenso, tenso. Daqui também vamos ter a palavra tendão. Milímetros. Algo que se estica, estende. Milímetros permite o movimento. Essa palavra é a que vai dar origem à palavra tensão. Nós costumamos considerar a palavra tensão como um aspecto negativo, estar sob tensão, ser uma pessoa tensa. Sim, e todas as coisas que vocês podem pensar sobre o que é estar tenso, milímetros, quando alguém está muito tenso. Costumamos associar isso ao negativo. Mas, de certa forma,
quando em vez de pensar pelo aspecto negativo, pensamos pelo aspecto etimológico, vamos perceber que tensão implica a extensão até onde algo pode chegar. Milímetros. A extensão até onde algo pode chegar. Podemos então interpretar o seguinte: tensão, portanto, não é quanta pressão estou sentindo, mas sim exatamente o contrário. A pressão é isto, a tensão é isto. Pressão, tensão. Entende-se a diferença? O que acontece? Que quando eu estico muito algo, ele se rompe. Pai. Ele quebra no meio. Então, estar em tensão significa que estou tão esticado entre duas situações que não sei o que fazer entre uma e outra, estou tão puxado por duas forças opostas que posso acabar me rompendo. Sim? Esse é o conceito de estar em tensão. Não é o contrário. Não é estar sob tensão, mas sim estar em tensão, como se estivessem prestes a me partir ao meio. Milímetros. Então, como eu dizia, isso tem a ver com a quantidade, ou até mesmo com a capacidade de se estender de algo. Por isso, temos aqui dois conceitos importantes a considerar. Um deles é a intenção e o outro, igualmente, é a intenção. Ou seja, a mesma ideia se repete aqui. Este se escreve com C porque incorpora a letra T da palavra ação. Ou seja, este descreve a ação de estender algo que está dentro. E por outro lado, temos intenção, que não é uma ação em si, mas sim um conceito. Sim? É um conceito de modo, modalidade que descreve como algo está. Não o que algo faz, mas como esse algo se encontra. Este descreve o que faz e este como, ok? Você entende? Sim. Ótimo. Portanto, este ponto, que é justamente a intenção principal, é o que vai nos dizer claramente o que vamos extrair, certo? Sim? Ou seja, a ação que vamos tomar para fazer isso. Qual é a intenção? Qual é a intenção? Ou seja, qual vai ser a ação na qual vamos fazer algo? Milímetros. Enquanto que a intenção não explica o que vamos fazer. Explica como nos encontramos. Qual é o estado em que eu me encontro agora? Qual é a intenção do meu ser? Sim, soam igual, mas um descreve como eu me encontro agora e o outro descreve o que vou fazer daqui para frente. Por isso podemos dizer que intenção, o que a intenção descreve? Descreve tudo o que abrange o quão amplo é um conceito. Qual é a intenção? Vou dizer em espanhol, tá bom? Vou dizer em espanhol para que se entenda a diferença entre as duas, certo? Qual é a intenção do reino vegetal? A intenção do reino vegetal inclui desde as algas, as árvores, os pinheiros, as samambaias, o capim, certo? Ou seja, estamos falando de todos os tipos de plantas, desde as mais simples até as mais complexas, que fazem parte desse reino. É a intenção do reino vegetal, é tudo o que abrange o reino vegetal, incluindo cada espécie, cada variedade, cada forma de vida vegetal. Qual é a intenção? A intenção do reino vegetal, afinal. Realizam o processo de fotossíntese para poderem gerar seu próprio alimento de forma eficiente. Entender, não é mesmo? Qual é exatamente a intenção do ser humano? Sim. Qual é a intenção do ser humano? Por exemplo, desculpe, qual é a minha intenção, não é? Com S. Minha intenção como ser humano. Minha intenção é que sou humano, que faço parte dos mamíferos. Minha intenção é que eu tenho um sistema endócrino, um sistema emocional, um sistema de crenças, que eu tenho um monte de coisas dentro de mim, no subconsciente, no inconsciente, no consciente. É tudo o que eu abarco, tudo o que abrange o meu ser, o que eu sou como humano. Milímetros. Essa é a intenção que descreve o que está dentro de mim. E depois temos a intenção. Sim? A intenção de um ser humano depende das atitudes que essa pessoa tem, o que ela quer alcançar em sua vida, quais são seus desejos, seus anseios, seus objetivos, seus projetos, aquilo que ela coloca à frente. Entende-se a diferença? Ok, bem. Então, levando isso em consideração, vamos reconhecer o seguinte: intenção com S. Intenção com S está nos descrevendo o que somos, puramente o que somos. Qual é a tensão, a extensão que um ser abrange? Sim, qual é a extensão que um ser abrange em seu interior se chama intenção.
Sim, vem da mesma etimologia. Então, é o que descreve o que eu tenho dentro, a intenção, com S. Quando eu me pergunto qual é a minha intenção, com C, qual é a minha intenção, o que acontece? Que a intenção com C é a que tira aquilo que eu tenho dentro para fora. O que eu sou por dentro, ela expressa para fora para que seja manifestado. Ou seja, para que algo possa ser intencionado, antes eu preciso ter começado a transformar meu mundo interior para que essa intenção se manifeste. Isso tira a magia da intenção. Porque agora vocês vão me dizer, e claro, é o lógico, se eu não faço as coisas, elas não vão acontecer. Ei. E sim, basicamente é isso que significa intenção. Se você não faz as coisas, se não muda primeiro por dentro, não vai haver uma mudança por fora. É simplesmente isso. É tão óbvio, não é? Portanto, se eu não faço a mudança interna, nada acontece do lado de fora. Vamos então ao que temos dentro. A intenção com esse, de forma bem bruta. A intenção. A intenção fala de um conceito fundamental que certamente todos entendemos, que é a tensão, como acabei de dizer. Milímetros? Então, vamos descrever a tensão. Vamos descrever a tensão como sendo aquela extensão que ocupa, de fato, um corpo humano. A extensão de um ser humano abrange não apenas seu aspecto físico, mas também seu aspecto energético e seu aspecto vibracional. O que isso significa exatamente? Que é até onde um ser humano é ser humano. Termina em sua biologia, em seu corpo físico, em seus estados moleculares, mas também possui um campo eletromagnético, que é um campo energético. Mas essa energia também emite ondas vibracionais, portanto, tem uma vibração. Ou seja, qual é a extensão de um ser? Milímetros. No nível físico, no nível emocional ou energético, no nível vibracional. Isso seria a extensão. Até onde? Até onde um ser se expande? O que é então intenção? Intenção é o que existe dentro desse espaço no qual um ser se estende. O que contém? Poderíamos então dizer que nós somos um corpo feito de matéria. Vamos manter a simplicidade. Um corpo feito de matéria, que possui energia, motores de energia que chamamos de chakras, e que todos estão conectados por uma onda de vibração que chamamos de Kundalini, milímetros. Matéria, energia, vibração. Bem, então esses são os três aspectos nos quais podemos descrever a intenção. Portanto, a intenção vai descrever em que estado se encontra meu corpo, em que estado se encontra minha alma energeticamente, em que estado se encontra meu espírito através da vibração. Portanto, a conexão entre o físico, o energético e o vibracional está constantemente em tensão. A tensão significa que o corpo físico, o corpo emocional, o corpo energético e o corpo vibracional estão constantemente expandidos de forma contínua dentro do corpo físico. Milímetros. Eles estão esticados dentro do corpo. Se a vibração não for a mesma que a energia, se houver centros de energia que vibram mais baixo ou mais alto, e não estão em coerência. Então, o que acontece? Começamos a sentir a tensão. Por quê? Porque o que está vibrando dentro do corpo não flui corretamente. Estamos sempre em tensão, o tempo todo, mas só percebemos a tensão quando alguma das nossas partes não está calibrada com a outra. Para corrigir esse equilíbrio, precisamos identificar a tensão. Isso é como se cada um desses chakras fosse uma corda. E aqui temos outras cordas. Se eu considerar isso como um instrumento, como uma harpa, um piano, um violão e começar a fazer tan 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 tan, vou perceber se a tensão está correta, porque se as cordas não estiverem tensas, não soa bonito. É necessária uma tensão constante. Mas se de repente eu faço tan 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 tan, há uma corda que não está na tensão correta. Essa é a corda que precisa ser ajustada
Como vocês podem ver aqui, então, o problema não é estar em tensão. O problema é não estar ajustado à tensão correta. Mas se não nos permitirmos identificar qual é o erro de tensão que existe em nosso corpo, ouvi-lo, senti-lo, então nunca saberemos qual deles é o que precisamos ajustar. E levando isso em consideração, então vamos reconhecer o seguinte: a intenção. Intenção. Por quê? Porque tudo o que vibra nesses chakras sai como uma corda para o mundo exterior por meio de vibração e ressonância, criando o nosso mundo externo de acordo com o que vibra em nosso mundo interno, ou atraindo por ressonância aquilo que está fora e que se assemelha ao que está dentro. Quando eu, de fato, intenciono realmente alguma coisa a partir de um dos meus chakras, sem antes ter curado esse chakra, sem compreender profundamente o que está acontecendo com esse chakra e sem resintonizá-lo, então o resultado externo do que eu intenciono sempre estará, inevitavelmente, relacionado a um chakra que está em desequilíbrio. Por isso, quando intencionamos, precisamos primeiro saber qual tensão estamos carregando. E como identificar, então, como alguém pode identificar qual é a tensão que está sentindo? Bom, suponho que isso é o que acho que é fácil, não é? Identificar uma tensão é perceber onde está o problema, o que está dando errado para mim, onde tenho dificuldades para me relacionar com os outros, onde estou tendo um conflito na minha vida. Acho que isso é o mais fácil de começar a identificar. Existem muitos profissionais que podem ajudar a identificar o seu próprio problema de tensão com diferentes terapias, tanto psicológicas quanto de decodificação, muitas mesmo. Esse é o trabalho deles, a tarefa deles, buscar como fazem isso. O primeiro passo é identificar. E digo o mesmo sobre como resolver, porque isso não é algo para o qual eu possa dar uma resposta de como resolver, porque cada pessoa, como sempre digo, é um mundo, é única e cada um precisa buscar suas próprias ferramentas para resolver suas próprias tensões. Sim? Não existe um manual que diga como fazer isso, porque todos somos únicos e vibramos em sintonia diferentes. Sim? Então a pergunta: como faço para estar em sintonia? O primeiro é a coerência. A coerência de um ser. Quando um ser não está em coerência, está mal. Sente-se mal. Acontecem coisas que não estão bem. Sim? Como eu, esses dias em que não estive em coerência, e como não estava em coerência comigo mesmo, tudo dava errado, tudo funcionava mal, eu não tinha energia, etc. Então, cada um vai encontrar suas próprias formas. Sim? Por exemplo, para uma pessoa, a resposta para a sua solução é mudar a alimentação. Para outro é o yoga, para outro é a meditação, para outro é ir ao psicólogo. Procurem qual é a de vocês. Então, hoje, em alinhamento, vamos manifestar a intenção em cada um dos chakras, para que nos seja mostrado o que temos em nosso interior. A vibração do dia é Rai. Rai. A afirmação é: eu sou sabedoria consciente. O código do dia é Pégaso. O belo cavalo ao lado de Zeus é a criatura do mundo animal com o direito de caminhar e voar entre os deuses. Representa os aspectos mais emocionais e inferiores, convertidos em divindade, acendendo a potência do ser, transformando a força do reino natural em clareza para o mundo divino. Vamos a isso, então. Bem,